Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, queridos? Deus trouxe ao meu coração uma palavra acerca de família. Porque, via de regra, todos nós que aqui estamos temos família. E por mais que exista desavença nas famílias, todos nós amamos os nossos familiares. E eu acredito que a igreja contemporânea precisa direcionar as pessoas no sentido de família. Porque a família tem sido a instituição mais atacada nos últimos dias. Uma das. E eu quero dizer para você que nós não podemos perder a nossa família. E eu falo isso na perspectiva espiritual. E também falo na perspectiva física e moral. Todo pai quer o melhor para o filho. Mas eu quero me ater ao texto de salvação. Nós vivemos e sabemos que todos nós que aqui estamos morreremos. Os nossos familiares também partirão. Esta semana, na segunda-feira, dia 7, eu perdi o meu pai. Como todos sabem. Mas a questão é, e meu pai, que eu perdi, eu como um filho, como um pastor, projetei a salvação do meu pai? A questão, meu amado, não é simplesmente morrer. A questão é ser salvo. E a expressão aqui no livro de Atos, no capítulo 16, que nós lemos é: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E se eu te fizer a pergunta, se eu fizer aqui a pergunta, você quer que toda a sua família seja salvo? É claro que todo mundo vai levantar a mão e diz: claro que eu quero. Mas não basta que nós desejamos a salvação da nossa família e a nossa salvação. É necessário compreendermos a expressão desse texto, o que isso nos informa e o que isso deve levar aos nossos corações. A primeira coisa que você precisa trazer em mente, presta atenção, porque soa no nosso coração a preocupação da salvação da nossa família. Eu tenho certeza que você se preocupa com os teus filhos. Eu tenho certeza que você preocupa com os teus irmãos, com teu pai, com a tua mãe, enfim, com todos os teus entes queridos. Há uma preocupação no nosso coração. Nós amamos a nossa família e nós queremos estar na glória com a nossa família. A primeira coisa que a gente tem que sempre trazer em mente é que família é projeto de Deus. E que foi Deus que instituiu a família. Se não, vejamos. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Aqui Deus estava instituindo o projeto família. Ei, meu amado, escute isso aqui, ó. Deus não fez um projeto falido. Deus não fez um projeto com defeito. Deus fez um projeto perfeito. A nossa família é projeto perfeito de Deus. A minha família é projeto perfeito de Deus. Só que quando nós falamos isso é uma coisa, mas quando nós vamos para a realidade, nós não temos isso em mente. Porque nós nos frustramos com os acontecimentos na nossa família. E nós deixamos que elementos adentrem aos nossos corações e nos afaste dos nossos que tanto amamos. E nós vamos ver ao decorrer desta mensagem lições importantes para a nossa vida. Porque a tua família, meu amado, só vai naufragar se você quiser. A tua família só vai naufragar se você quiser. Mas se você a partir de hoje dizer: a partir de hoje eu serei o atalaia da minha família, eu serei o atalaia da minha casa,
Então aprenda que família é projeto de Deus. Mas quando é que nós perdemos o projeto de Deus? Quando é que nós perdemos a nossa família? Por que nós perdemos a nossa família, queridos? Por que muitos hoje perdem a família? Eu acho interessante quando Provérbios, sábio, diz em Provérbios 15, 27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O que você quer dizer com isso, pastor? Muitas vezes temos vivido nesta geração em busca do ter. E sem saber, a avareza toma conta do nosso coração e nós vamos correndo atrás do ter. Pais correm atrás do ter e se esquecem de ser. Enquanto eles estão ganhando elementos, eles estão perdendo a família. Estão perdendo filhos. Às vezes nós achamos que os nossos filhos precisam de presentes, mas na verdade os nossos filhos precisam da nossa presença. Os nossos familiares estão sendo presenteados, mas não estão tendo a nossa presença, porque nós estamos ocupados demais trabalhando em busca do ter. Eu não estou dizendo aqui que é errado trabalhar. Eu estou dizendo que é errado trabalhar demasiadamente. É isso que eu estou dizendo. Não, eu preciso fazer hora extra, eu preciso fazer isso porque eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. Qual é o melhor que você dá para os seus filhos? O melhor para o teu filho, para a tua família, chama-se a tua presença, a tua intercessão, o teu pagar o preço. O melhor para a tua família é Jesus, é Deus, que vai gerar toda a estrutura para a tua casa, para a tua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que estão ali. Você precisa entender a real necessidade da presença de Deus na tua casa, na tua vida primeiramente. E nós vamos ver isso, porque um homem de Deus influenciará a sua família a buscar a Deus. Uma mulher de Deus irá influenciar a sua família a buscar a Deus. Ei, queridos, aprenda uma coisa, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Eu nasci para influenciar os meus. Mas muitos de nós somos influenciados pelos nossos familiares. Deus te escolheu para influenciar a tua família. Você precisa tomar essa posição. Deus me escolheu para eu influenciar toda a minha família. Nossa responsabilidade. Você sabia que como servos de Deus temos responsabilidades? Às vezes nos apegamos a tantas coisas deste mundo. Estamos amando coisas e coisificando pessoas. Eu vou repetir. Nós estamos amando coisas e estamos coisificando pessoas. Estamos coisificando os nossos familiares. E nós estamos correndo, amando as coisas que temos. Seja o carro, seja a casa, seja o dinheiro, seja o trabalho. E nós amamos. E nós estamos coisificando os nossos familiares. Tratando a nossa família como coisa. E tratando bens como pessoas. Nós estamos invertendo. Porque a mídia contemporânea nos ensina isso. E nós vamos esquecendo das coisas mais valiosas que Deus gerou para nós. Perceba o que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz no capítulo 5 da primeira carta de Timóteo, versículo 5, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente o da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso aqui é muito fundo. Isso aqui é muito profundo, Samuel. Aquele que não cuida dos seus, em especial da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel.
Olha o que Deus está comparando. Pior do que o infiel. Nós temos uma responsabilidade. Qual responsabilidade, pastor? De cuidar dos nossos familiares. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a encrenca que eu tenho lá em casa. Você não sabe o problema que eu tenho lá em casa. A gente tem desavença, mas a gente tem uma responsabilidade de cuidar dos nossos. Às vezes a gente quer transferir a nossa responsabilidade para outro. Você já viu alguém? Ore pela minha família, ore pela minha família, ore pela... O ser humano não para um minuto para orar pela família dele, está mandando, ore. Claro, não é errado pedir para orar pela família. Você pode pedir. Mas você tem que ser o primeiro a orar por ela. Você precisa ser o primeiro envolvido na salvação da tua família. Aprenda isso. Agora você sabe uma coisa que eu mais acho interessante em Deus? Escuta isso aqui. Pastor, meu irmão bebe. Meu irmão é drogado. Minha mãe é isso. Meu pai é aquilo, não sei o quê. Deixa eu te ensinar um negócio aqui. Deus, ele pode fazer uma linda obra na tua família através de você. Eu vou te ensinar algo. Deus, ele pode fazer algo tremendo na tua família por amor a você. Quando eu olho para Deus falando a respeito de Salomão, filho de Davi, a Bíblia diz que Deus amava Davi. E Davi morre. Quem assume o reinado no seu lugar é Salomão, seu filho. Mas Salomão andou, preste bem atenção nisso. Davi morre. Davi andava na presença de Deus, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi morre. Quem assume o reinado? Seu filho, Salomão. No entanto, Salomão, em uma certa ocasião, se desvirtua. E Deus se indigna com Salomão. E agora Deus vai trazer uma punição sobre Salomão. Sobre Israel. Só que Deus vai poupar por causa de Davi. Davi já estava morto. Olha o que diz o texto em 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Porém, unicamente por amor a Davi. Olha o que Deus se reporta. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, se reportando a Salomão, por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. O que Deus está dizendo? Deixa eu sintetizar para você. Salomão é o seguinte: eu só não vou tirar tudo de você por causa do amor que eu tenho a Davi, teu pai. Pastor, o que isso quer dizer para mim? Se você tiver um relacionamento com Deus genuíno, verdadeiro, de maneira que você ame a Deus, preste atenção, de maneira que você ame a Deus, seja um servo e uma serva fiel ao Senhor, sabe o que Deus vai fazer com a tua família? Poupá-la. Porque ela merece? Não. Por amor a você. Deus vai olhar para um irmão meu que eu tenho lá em São Paulo e vai dar ordem aos anjos dele para dar livramento a esses anjos, dar livramento a esse meu irmão, por amor a mim. Então Deus vai dizer assim: meu anjo, vai lá, livra o irmão do meu servo. Ele não merece, mas por amor a meu servo, livrarei o seu irmão. Faz sentido para você? Deus vai fazer assim: olha, meu anjo, vai lá, dê livramento a fulano, por causa do amor que eu sinto pela mãe dele. Dê livramento à filha, ao filho, por causa do amor que eu tenho aos seus pais. Deus não vai decepcionar você quando você serve a Ele genuinamente. Aqui tem pessoas clamando por filhos. Aqui tem pessoas clamando por filhas. Clamando por pai, por mãe, por irmãos.
Mas se você se colocar na posição de verdadeiro servo, Deus dará ordem aos seus anjos a favor da tua família, por amor a você. Deus terá compromisso com os teus, porque você tem compromisso com Deus. Os meus serão alcançados por minha consequência. Por consequência de eu servir a Deus. O teu servir a Deus não é em vão. Eu farei por causa do amor que eu tenho por Davi, teu pai. Ei mãe, ei pai, está chorando por filhos? Não se preocupe. Sabe qual é a preocupação que você deve ter? Se colocar sempre diante de Deus. Senhor, eu sou a tua serva e o teu servo. Os meus filhos eu confio a ti. As minhas filhas eu confio ao Senhor. Eu acho lindo. Tem um testemunho lá no meu canal que eu gostei tanto. Abre um parênteses aqui. De um jovem. Ele se desencaminhou no mundo do homossexualismo. E o seu pai era um pastor da Assembleia de Deus, lá em São Paulo. E o seu pai tinha tanto amor por ele. O seu pai ia resgatar ele nas avenidas de São Paulo. Colocava ele dentro do carro, pegava na mão dele, beijava a mão. E dizia, meu filho, eu posso não ver, mas você ainda vai ser um pregador do Evangelho. Você ainda vai ser um pregador do Evangelho, porque Deus me fez essa promessa. Eu posso até morrer antes de te ver, mas eu tenho certeza. E esse filho hoje é um pastor. E ele conta o testemunho que o pai dele clamava a Deus e dizia para ele, você ainda vai ser um pregador do Evangelho. Todos vão ver o filho do pastor fulano de tal. É um pastor, é um pregador do Evangelho. E assim se concretizou, sabe por quê? Porque existia um pai que amava a Deus mais do que o mundo. E Deus é fiel à sua palavra. E Deus é fiel à sua palavra. O projeto dele é família. A minha família, a tua família é projeto de Deus. Os meus não vão se perder. Ainda que as circunstâncias digam que estão perdidos, mas a palavra de Deus me garante salvação. Ame a sua família. Eu sei que nós temos umas tranqueirinhas na nossa família. Mas eles são projetos de Deus. Pastor, eu preciso de mais respaldo para saber se a minha família vai ser salva. Porque só isso não é o suficiente. Pois bem, eu vou te dar 3 exemplos do compromisso de Deus com a família. O primeiro, que você sabe muito bem, a família de Noé. Nós não temos tempo para entrar em todo o contexto, mas escute isso. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Quem era justo? Noé ou os filhos de Noé? Noé. Noé estava ali como homem justo. E na família tinha uns tranqueirinhas também. E Deus diz, Noé, faz uma arca. E quando Noé está ali fazendo a arca, você pensa que foi fácil para ele? De jeito nenhum. Mas quando a arca está pronta, Deus fala, Noé, agora vem cá. Entra na arca tu e a tua. Entra na arca tu e a tua família. Creio que esse Deus é maravilhoso. Entra, Noé, tu e a tua família na arca. O maior presente de Deus para Noé naquele instante era a salvação dele e da família dele. Eu posso imaginar Noé. Entra, meu filho. Entra, minha filha. Entra, minha esposa. Meu Deus, coisa linda. E foi entrando. Foi entrando. A família de Noé entra.
e Deus tranca a arca. Porque o compromisso de Deus era com Noé e com a sua família. Eu vou entrar na arca e os meus familiares também entrarão. Segundo, a família de Ló. Sodoma e Gomorra, Deus decide destruir. Mas Deus manda anjos na casa de Ló. Diz: Ló, sai de Sodoma e Gomorra, porque Deus mandará fogo e destruirá toda essa cidade. Pegue tua esposa, pegue tuas filhas e sai. Mas não olhe para trás. Verdade, pastor? Gênesis capítulo 19, verso 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram, anjos, pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas filhas. Olha o que Deus faz. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tirando-o, e puseram fora da cidade. Não vou entrar na esfera de que a mulher de Jó olhou para trás. É um problema dela. Se tornou em estátua de sal, e sal da pressão alta. É melhor a gente deixar quieto. Mas eu estou mostrando para você o compromisso de Deus, mais uma vez, com a família. Mas não pense você, e daqui a pouco eu falo, ou não pense você. Aguente aí. Terceiro exemplo, Raabe. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Josué para destruir Jericó. E ali encontrou uma prostituta chamada Raabe. E esta mulher se coloca numa posição e intercede pela sua família, dizendo: olha, promete para mim que vocês não vão nos destruir, nem a mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. O que eles disseram? Trato feito. Mas você vai ter que trazer para dentro da sua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, e colocar um lenço vermelho na janela. Para que quando chegarmos para destruir, saberemos que ali naquela casa se encontra você e a sua família. Ei, meu amado, traga a tua família para casa. Se esforce para trazer a tua família para casa. Eu posso ver, queridos, que aquela prostituta com certeza fez isso. Falou: não, meus irmãos, vocês têm que ir. Não, meu pai e minha mãe, vamos, porque vai vir a destruição. Acredite em mim. Aquela mulher, uma prostituta, poderia ter a família todas as razões para duvidar dela. Mas houve uma transformação na sua vida tão grande que os seus familiares com certeza disseram: não, a Raabe está totalmente diferente, vamos segui-la. Algo aconteceu na vida dela e nós queremos saber o que é. Ei, algo precisa acontecer na sua vida, de maneira que a tua família precisa saber o que foi que aconteceu na tua família. Aquela mulher traz. E Raabe e a sua família foram salvos. Mais uma salvação da família. Deus tem compromisso com família, meu amado. Pastor, beleza, estou tranquilo. Então quer dizer que eu sirvo a Deus? Estou aqui na igreja e minha família está toda na bênção? Não é bem assim. Vamos lá. Porque essas famílias que foram salvas, alguém teve que tomar posição. A salvação entrou por uma pessoa. A salvação desses familiares, a salvação da família de Noé entrou por Noé. A salvação da família de Ló entrou por Ló. E a salvação da prostituta, da família da prostituta Raabe entrou por Raabe. Pastor, o que você quer dizer com isso? A salvação na tua família precisa entrar por você. Você tem que ser uma porta de salvação da tua família. Porque se nós não formos a porta, nem nós nem a nossa família, mas se verdadeiramente assumirmos esta postura, a nossa família estará na glória com o Mestre.
como que eu vou assumir essa postura, pastor? Josué capítulo 24, verso 15. Josué toma uma posição. A sociedade estava corrompida, vivendo dissolutamente, de maneira desregrada, valores invertidos, pessoas longe de Deus, pessoas profanas. Josué é um líder, e ele se levanta em meio àquele povo, e ele não se deixa contaminar pela sociedade, como muitos de nós temos nos contaminado com o mundo. Mas Josué não. Josué assume a postura e diz: então, preste atenção nisso aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, o que você quer dizer com isso? A despeito de como está o mundo, a despeito de como está a corrupção nessa geração, devemos assumir o compromisso de servirmos a Deus. Josué estava dizendo: eu não mudo. Se vocês querem servir aos deuses que vocês quiserem, se vocês quiserem andar no mundo, nas drogas, nas cachaçadas, nas festas, nas farras, na zoeira, de uma vida dissoluta, mas eu não. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Assuma a posição de servir a Deus. Se você quer ser salvo, se você quer a salvação da sua família, seja você o primeiro a ser salvo. Você precisa ser o primeiro a ser salvo. Aprenda algumas verdades. Apenas um salvo pode ensinar a outros o caminho da salvação. Apenas um salvo pode ensinar a outros o caminho da salvação. É lógico. Eu só posso apontar o caminho quando eu conheço o caminho, quando eu estou no caminho. Caso contrário, não tenho como mostrar o caminho para minha família. Pastor, como é que eu mostro o caminho para minha família? Como é que eu mostro o caminho para o meu pai? Como é que eu mostro o caminho para os meus filhos? Seja você a Bíblia viva. Seja você a Bíblia que ele lê. Que a princípio ele não esteja lendo esta Bíblia, mas que ele esteja lendo esta Bíblia. Você será uma Bíblia em pessoa. Os teus familiares olharão para você e farão a leitura de Deus em você e dirão: eu vejo Deus na sua vida. Eu estou lendo Deus na sua vida. Eu estou lendo Jesus em você. E eles serão evangelizados pelo Cristo que vê na sua vida, no seu coração. Não estamos sabendo evangelizar, ou então não estamos salvos. Segundo, a salvação da sua família começa por você. Primeiro você, depois seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, enfim. Mas primeiro você. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: primeiro eu, e depois de mim, os meus. Eu não posso salvar o mundo sem que antes eu tenha salvado a minha família. Tem gente que quer evangelizar a África. Ele não evangelizou nem a casa dele. Ele está querendo ir para a África. Seja você o maior evangelista da sua casa. Seja você o maior evangelista dos teus filhos, das tuas filhas, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, do teu marido, seja lá quem for. Seja você a Bíblia aberta dentro da tua casa. Terceiro, se queremos a salvação de nossa família, precisamos nos posicionar. Tem gente que ainda não tomou a posição. Se eu quero a salvação da minha família, eu me posiciono. Eu vou estar clamando pela minha família. Tem culto, como nós temos aqui todos os domingos, momento especial de oração pela família.
Pega aqui para mim, Samuel. Eu fiz esse cartãozinho, marca a Bíblia da igreja. E aqui nós colocamos o nosso nome e o nome dos nossos familiares. Para quê, pastor? Para todos os domingos nós estarmos aqui. Deus, eu estou aqui intercedendo pela minha família neste momento de oração. Faça isso. Seja você o maior intercessor que a tua família tem. Seja você o maior intercessor da tua filha, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, do teu marido, enfim. Seja você um verdadeiro atalaia dentro da tua casa. Pastor, mas está difícil. Levante de madrugada e diga: Deus, eu quero ver os meus pais rendidos aos teus pés. Eu quero ver as minhas filhas, os meus filhos rendidos aos teus pés. Eu não abro mão da minha família. E por último, um perdido não pode dar direção para ninguém. Um perdido não pode dar direção a ninguém. Se você chegar para um perdido: fulano, onde é que... como é que eu chego? Ele falou: rapaz, não sei, estou perdido aqui. Você sabe por que muitas vezes nós não damos direção para a nossa família? Porque ainda estamos perdidos. Nós precisamos ser como um farol. Nossos familiares vão olhar para nós e dizer: eu quero o Deus que essa mulher está servindo. Eu quero o Deus que a minha mãe está servindo, que meu pai está servindo, que meu filho está servindo, que meu irmão está servindo. Eu quero ser igual ao meu irmão. Essa referência. É assim que toda a nossa família será salva, meu amado. Abrace a tua família no mundo espiritual. Não perca os teus familiares para o inimigo. Não perca os teus familiares para o inimigo. Pastor, o meu casamento está uma zona. Entre, ore ao Senhor, sirva a Ele, e Deus vai falar: por amor dela, eu vou restaurar o casamento dela. Eu vou restaurar a vida do esposo, da esposa. Deus fará grandes coisas na tua família, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar com veemência. Você precisa ser um salvo para levar outros à salvação. Você precisa ser um salvo para anunciar a salvação a outros. Pense nisso. Seja você o atalaia da tua casa. Que Deus te abençoe.